Meu nome é Regina Mendonça, 58 anos, CEO de um império imobiliário construído com suor e lágrimas depois que meu marido morreu pela traição de seu melhor amigo. Levei exatamente 7 anos, 3 meses e 18 dias para planejar cada detalhe daquela noite no Copacabana Palace, quando ergui minha taça de cristal e disse: "Um brinde ao meu genro desempregado. Você está demitido." A expressão no rosto de André, logo após ele ter humilhado minha filha, chamando-a de filha da faxineira diante de 200 convidados, foi meu verdadeiro troféu. O que ninguém imaginava é que aquele era apenas o começo do meu plano, uma vingança tão meticulosamente orquestrada que até o destino aplaudiria de pé, se é que o destino tem mãos. Mas agora me pergunto, quando você dedica sua vida a destruir seus inimigos, o que sobra de você mesma quando finalmente consegue? Vocês precisam entender uma coisa sobre a vingança. Quanto mais tempo você leva planejando, mais doce é o sabor. Meu nome é Regina Mendonça e construí do zero o que os jornais chamam de o império imobiliário mais influente do Brasil. Tudo isso depois que meu marido, Antônio, me deixou com uma filha pequena e mais dívidas do que eu conseguia contar. Quem diria que aquela viúva desesperada se tornaria a mulher que faz os homens mais poderosos do país tremerem numa sala de reunião? Cristina, minha filha, cresceu vendo a mãe trabalhar 18 horas por dia. "Mamãe, você não vai me dar boa noite hoje também?" Ela perguntava quando tinha 6 anos. Me partia o coração, mas eu sempre respondia: "Querida, estou construindo algo para nós duas." Nunca permiti que ela se tornasse uma daquelas patricinhas insuportáveis do Colégio Santo Inácio. Mesmo quando podíamos comprar o que quiséssemos, ela precisava merecer cada presente, cada viagem, cada privilégio. Você acha que fui dura demais? Talvez, mas o mundo é mais duro ainda. O que poucos sabem é que por trás da minha fachada de CEO implacável e bem-sucedida, carrego cicatrizes que nunca se curaram. Antônio não morreu num simples acidente como noticiam os jornais. Ele teve um infarte fulminante após descobrir que seu sócio e melhor amigo, Luiz Otávio Montenegro, havia fraudado contratos e desviado milhões, deixando-o como o único responsável legal. Segurei sua mão no hospital enquanto ele sussurrava: "Cuide da nossa menina e não deixe aquele canalha sair impune." Desde então, vivo uma vida dupla. A empresária bem-sucedida que todos admiram e a viúva que jurou vingança. Cristina cresceu sem saber a verdade sobre a morte do pai. Como contar a uma criança que o mundo dos negócios pode ser um campo de batalha sangrento? Como explicar que, enquanto eu sorria nas fotos de capa da Forbes, planejava meticulosamente a destruição do homem que nos traiu? Mas o destino é engraçado, não é? Às vezes ele coloca em nossas mãos exatamente as ferramentas que precisamos para nossa vingança. E foi isso que aconteceu quando André entrou na vida da minha filha. Foi numa daquelas festas beneficentes no MAM que tudo começou. O tipo de evento onde a elite carioca finge se importar com causas sociais enquanto exibe joias caras e fofoca sobre divórcios alheios. Cristina estava deslumbrante num vestido dourado que eu havia escolhido pessoalmente. André se aproximou como quem não quer nada, derrubando acidentalmente champanhe no vestido dela. "Me desculpe, sou tão desastrado", ele disse com aquele sorriso praticado. E minha filha, sempre tão esperta para outras coisas, caiu como uma patinha. O que Cristina não sabia, mas eu descobriria depois, é que André havia estudado seus gostos, rotina e aparições em colunas sociais por meses. Nada naquele encontro foi acidental. De origem modesta em Niterói, não que isso fosse problema, venho de Bangu e tenho orgulho, ele havia se reinventado como um sofisticado consultor financeiro com MBA em Harvard. Falava inglês impecável, conhecia vinhos e tinha opiniões sobre arte contemporânea. Uma fraude completa e convincente, devo admitir. Talvez em outra vida poderia ter admirado sua determinação. O que levaria tanto tempo para descobrir era sua conexão com meu arqui-inimigo. André não era apenas um caçador de fortunas. Era um peão enviado por Luiz Otávio para se infiltrar na minha família. Aquele velho canalha, agora CEO da Montenegro Incorporações, nunca havia superado o fato de uma simples mulher tê-lo ultrapassado no mercado.
Mais tarde, descobriria que André recebia uma mesada generosa para cortejar minha filha e acessar informações privilegiadas da minha empresa. Um plano quase perfeito, não fosse por um detalhe. Subestimaram a desconfiança de uma mulher que já foi traída uma vez. André tinha um histórico impressionante para alguém tão jovem. Não de conquistas, mas de vítimas. 3 mulheres ricas, todas significativamente mais velhas que ele. Todas deixadas financeiramente devastadas após curtos relacionamentos. Uma em Belo Horizonte, outra em São Paulo e a terceira em Brasília. Mudava de cidade quando as coisas esquentavam. Usava nomes ligeiramente diferentes. Falsificava referências. Se vocês soubessem quantos Ricardos, Leonardos e Andréas existem no Brasil deixando corações e contas bancárias vazias. Mas este havia mirado alto demais. Porque, diferente das outras, eu já estava esperando alguém como ele. Senti um arrepio na espinha na primeira vez que ele jantou em nossa cobertura em Ipanema. Havia algo no modo como seus olhos avaliavam discretamente cada obra de arte, cada peça de mobiliário, não com admiração, mas como quem faz um inventário. Cristina, esse rapaz não é quem diz ser, comentei depois que ele saiu. Minha filha revirou os olhos como só uma mulher de 30 anos que acha que a mãe está ficando paranoica sabe fazer. Você sempre implica com meus namorados. O Rafael era imaturo, o Gustavo era ambicioso demais. E agora o André é o quê? Um golpista? Nossas discussões sobre André se tornaram semanais. Ele me faz feliz, mãe. Pela primeira vez encontrei alguém que me valoriza por mim, não pelo sobrenome Mendonça. Como explicar que homens como André estudam suas presas para oferecer exatamente o que elas mais desejam? Cristina sempre viveu sob minha sombra, sempre foi a filha da Regina. André apareceu oferecendo admiração por suas próprias conquistas, que, ironicamente, só foram possíveis porque abri todas as portas para ela. Então, diante das acusações de que eu nunca aprovaria ninguém para ela, decidi mudar de estratégia. Sun Tzu já dizia: mantenha seus amigos perto e seus inimigos mais perto ainda. Talvez eu esteja errada sobre André. Falei durante nosso almoço de domingo no Quadrifoglio, o restaurante italiano que Cristina adora desde criança. Sua expressão de surpresa quase me fez rir. Vamos conhecê-lo melhor. Que tal um jantar formal para apresentá-lo aos membros do conselho? A animação dela me deu uma pontada de culpa. Cristina realmente acreditava ter conquistado minha aprovação, quando, na verdade, eu estava apenas começando minha investigação mais detalhada. Às vezes, o amor materno exige decisões difíceis, inclusive permitir que sua filha cometa um erro calculado para protegê-la de um desastre maior. Naquela mesma noite, liguei para Paulo Martins, um ex-delegado que agora trabalhava como detetive particular para minha empresa, investigando desde funcionários suspeitos até parceiros de negócios. Paulo, preciso de um dossiê completo sobre André Meireles. Quero saber desde seu primeiro dia de aula até o que ele comeu no café da manhã hoje. Discrição absoluta. Paulo nunca falhou comigo em 12 anos, e algo me dizia que desta vez ele encontraria muito mais do que um simples golpista. Eu sentia que estava prestes a desenterrar algo muito maior que um simples caçador de dotes. O relatório chegou numa pasta preta lacrada, 3 semanas depois. Li sozinha em meu escritório, as cortinas fechadas, um copo de uísque Macallan, 18 anos na mão. O favorito de Antônio. A cada página, minha mão apertava mais o copo. André Meireles era, na verdade, André Correia. O diploma de Harvard, falsificado. O apartamento no Leblon, alugado com dinheiro de uma namorada anterior, uma empresária do setor têxtil que ainda não sabia que havia sido roubada. Dívidas de jogo em cassinos clandestinos, 2 acusações de estelionato arquivadas por falta de provas e, o que fez meu sangue gelar, encontros mensais com Luiz Otávio em uma casa de praia em Angra dos Reis. Mas foi a foto na última página que me fez derramar o uísque. André e Luiz Otávio apertando as mãos, sorridentes, com uma manchete de jornal ao fundo anunciando a expansão da minha empresa para o Nordeste. Informação que era confidencial naquela época. A data. 2 semanas antes de André acidentalmente conhecer Cristina. Aquilo não era coincidência. Era conspiração.
O ódio que senti foi tão físico que precisei me sentar. Não era apenas sobre dinheiro ou posição social. Era sobre Antônio. Era sobre a promessa que fiz, segurando sua mão fria no hospital. O mais perturbador foi entender a verdadeira extensão do crime de Luiz Otávio contra meu marido. Paulo havia desenterrado documentos que provavam como ele havia sistematicamente falsificado assinaturas de Antônio, transferido responsabilidades de projetos problemáticos para seu nome e, finalmente, realizado uma reunião emergencial com investidores exatamente quando sabia que meu marido estaria viajando. Quando Antônio voltou, encontrou a empresa falida, seu nome associado a fraudes que não cometeu e investigações policiais batendo à porta. Seu coração simplesmente não aguentou. Naquela noite, diante do retrato de Antônio em meu quarto, fiz uma promessa renovada. Eles pensaram que podiam usar nossa filha para nos destruir de vez. Mas isso será sua ruína, meu amor. O plano começou a se formar em minha mente como um quebra-cabeça sendo montado. Não seria uma vingança rápida ou simples. Seria meticulosa, paciente e absolutamente devastadora. Porque agora não era apenas sobre justiça para Antônio, era sobre proteger Cristina. E qualquer mãe sabe que não existe força mais perigosa no mundo do que uma mulher protegendo sua cria. Luiz Otávio estava prestes a aprender essa lição da pior maneira possível. Chamei Cristina ao meu escritório em casa num domingo ensolarado, nosso único dia longe da empresa. O café estava servido nas xícaras de porcelana inglesa que Antônio me dera em nosso primeiro aniversário. Precisamos conversar sobre André, disse diretamente. Ela suspirou, já preparada para outra discussão. Em vez de argumentar, simplesmente abri a pasta preta sobre a mesa. Não peço que acredite apenas em minhas palavras. Veja você mesma. As 2 horas seguintes foram as mais difíceis de nossa relação. Assisti sua expressão transformar-se de irritação para descrença, depois para dor e, finalmente, para uma raiva fria que reconheci imediatamente. Era idêntica à minha. Esse tempo todo, ele estava me usando para chegar até você? Para vingar aquele homem que destruiu papai? Sua voz tremia, mas seus olhos permaneciam secos. Sempre admirei isso em Cristina. Nunca foi de chorar facilmente. Sim. E tenho certeza que planejam algo maior que simplesmente espionar nossa empresa. Luiz Otávio não é homem de pequenas vinganças. Ela se levantou abruptamente, andando de um lado para outro. Quero ele fora da minha vida. Agora. Respirei fundo. Na verdade, tenho uma proposta diferente. O que sugeri era arriscado, talvez até cruel, não apenas manter o relacionamento, mas intensificá-lo. Um casamento grandioso, uma integração completa de André na empresa. Está sugerindo que eu continue fingindo amá-lo? Perguntou Cristina, incrédula. Estou sugerindo que usemos a armadilha deles contra eles mesmos, respondi, observando atentamente sua reação. O silêncio que seguiu pareceu interminável. Então, algo mudou em seu olhar. Uma determinação que eu conhecia bem, porque era a mesma que me impulsionava há anos. Eles usaram o amor contra nós, não foi? Papai morreu porque amava demais sua empresa, seus clientes, seus projetos. E agora tentam me usar porque acham que estou apaixonada. Ela pegou uma das fotos de André com Luiz Otávio. Quero vê-los pagar, mãe. Quero que sintam o que é ter tudo tirado de você. Nos 6 meses seguintes, o Rio de Janeiro não falava de outra coisa além do romance do ano. A herdeira do Império Mendonça e o brilhante consultor financeiro, um casal tão fotogênico que parecia saído de um filme. A Veja nos colocou na capa. A Caras fez uma matéria especial sobre os preparativos do casamento. É como um conto de fadas, disse Cristina para os jornalistas, com um sorriso radiante que só eu sabia ser completamente falso. À noite, sozinhas, planejávamos cada detalhe. Como você consegue? Perguntei uma vez, vendo-a voltar de um jantar romântico, onde André a surpreendera com um colar de diamantes. Penso no papai toda vez que ele me toca, respondeu simplesmente. E naquele momento, entendi que minha filha tinha mais força do que eu jamais imaginara. O casamento no Copacabana Palace foi o evento social do ano. 500 convidados, orquídeas importadas da Tailândia, champanhe francês jorrando como água. Gastei mais de 2 milhões naquela festa.
Um investimento, não uma despesa. André parecia genuinamente feliz, o que me fez questionar por um segundo se ele realmente havia se apaixonado por Cristina. Mas então flagrei aquele olhar, rápido, quase imperceptível, trocado com Luiz Otávio durante o brinde principal. Um olhar de triunfo compartilhado que me lembrou exatamente o que estávamos enfrentando. André mostrou-se inicialmente desconfiado da minha súbita aceitação após o casamento. "Confesso que estou surpreso, Regina", disse ele durante um jantar em família, 2 semanas após a lua de mel em Santorini. "Achei que você seria uma sogra mais resistente." Tomei um gole de vinho, encarando-o por cima da taça. "Minha filha o escolheu, André, e aprendi que certas batalhas não valem a pena. Além disso", acrescentei deixando a isca, "talvez seja a hora de trazer sangue novo para os negócios da família." O brilho nos olhos dele foi quase cômico. Homens são tão previsíveis quando se trata de poder, não é mesmo? 2 semanas depois, ofereci a André um cargo de diretor financeiro adjunto. "É um voto de confiança", expliquei, observando sua reação. "Quero ver do que você é capaz." Ele aceitou com falsa humildade. "Espero estar à altura, Regina." Sem saber que cada documento que passaria por suas mãos seria cuidadosamente preparado. Metade continha informações falsas sobre projetos inexistentes. A outra metade, dados reais, mas já defasados. Um labirinto informacional projetado por mim e Vera, minha assistente que conhecia a empresa melhor que qualquer diretor. E é claro, cada movimento dele era monitorado, cada e-mail gravado, cada telefonema registrado. Nos meses seguintes, alimentei seu ego como quem engorda um porco para o abate. André, sua análise sobre o projeto Salvador foi impressionante. Elogiava em reuniões. Cada migalha de reconhecimento o tornava mais confiante, mais descuidado. Câmeras discretas registravam tudo. As ligações furtivas, os documentos fotografados, os encontros com informantes de Luiz Otávio. Uma vez por semana, ele visitava o clube de tênis, codinome para encontros com seu verdadeiro chefe em uma casa discreta na Barra da Tijuca. Vocês acham que fui longe demais? Talvez. Mas quando se trata de proteger o que é seu, os limites morais ficam nebulosos. O que eu não havia previsto no meu plano meticuloso era Pedro Almeida. Alto, discreto, com aqueles óculos de tartaruga que lhe davam ar de intelectual, ele entrou na empresa como advogado responsável por nossos contratos internacionais. Formado com honras pela USP, filho de um juiz respeitado, Pedro era o oposto de André em tudo. Íntegro até a medula, trabalhador incansável e completamente alheio às políticas de escritório. A primeira vez que o vi conversando com Cristina na cafeteria da empresa, notei algo diferente no sorriso dela. Um sorriso genuíno, que não havia ensaiado para ninguém. As reuniões casuais entre eles se tornaram frequentes. Documentos que poderiam ser enviados por e-mail eram entregues pessoalmente. Longos almoços para discutir cláusulas contratuais. Cristina começou a chegar tarde em casa, explicando a André que estava trabalhando em um projeto especial. Numa dessas noites, a encontrei em meu escritório, aguardando minha chegada. "Estou me apaixonando por ele, mãe", confessou, parecendo simultaneamente culpada e aliviada. "Pedro não sabe de nada sobre nosso plano. É honesto demais, mas quando estou com ele, esqueço que estou fingindo ser feliz. Simplesmente sou." Aquela confissão me colocou num dilema. Por um lado, o relacionamento clandestino era perigoso para nosso plano. Por outro, vi a minha filha verdadeiramente feliz pela primeira vez em anos. "Conte a ele", sugeri finalmente, surpreendendo nós duas. "Não tudo, apenas o suficiente. Se ele é tão íntegro quanto parece, precisará saber que não está envolvido em uma simples traição, mas em algo maior." A conversa deles durou uma noite inteira, num hotel em Petrópolis. Pedro ficou horrorizado, depois furioso, depois determinado a ajudar. "Ele é advogado criminal também", explicou Cristina, com admiração genuína. "E diz que temos evidências suficientes para derrubar os dois." Os encontros secretos tornaram-se o único momento de verdade na vida de Cristina. Enquanto mantinha a fachada do casamento perfeito, jantares, eventos sociais, férias meticulosamente planejadas, ela vivia momentos de autenticidade com Pedro.
Numa noite particularmente difícil, após um jantar onde André se mostrou especialmente carinhoso e falsamente bêbado para tentar extrair informações, encontrei Cristina chorando na varanda de nossa casa em Búzios. Não sei se aguento mais, mãe. Às vezes me olho no espelho e não reconheço quem me tornei. Sentei-me ao seu lado, segurando sua mão como fazia quando ela era pequena. É temporário, meu amor. Tudo isso é temporário. O que não disse, porque não sabia como, era que certas coisas nos marcam para sempre, mesmo quando são feitas por uma causa justa. O plano estava funcionando perfeitamente, talvez bem demais. André havia ganhado a confiança de quase toda a diretoria, tornando-se o genro modelo, o executivo promissor. Quando o flagrei no escritório após o horário, vasculhando arquivos confidenciais, ele sorriu sem constrangimento. Trabalho extra, Regina? Quero impressionar minha sogra favorita. Seu tom jovial contrastava com o olhar calculista. Uma dança de mentiras onde ambos sabíamos exatamente o que estava acontecendo, mas fingíamos ignorar. Como dois jogadores de pôquer com cartas marcadas, esperando para ver quem blefava melhor. Os encontros entre André e Luiz Otávio se intensificaram. Paulo os fotografava discretamente, registrava conversas quando possível, mapeava todos seus movimentos. Eles estão planejando algo grande, alertou meu detetive. Luiz Otávio recebeu recentemente uma comitiva de investidores chineses. Acho que estão preparando uma aquisição hostil para suas empresas, usando informações privilegiadas para desvalorizar suas ações. Exatamente como fizeram com Antônio, pensei. A história se repetindo como uma tragédia grega. Exceto que desta vez, eu estava vários passos à frente. Foi quando decidi procurar o delegado Maurício. Num café discreto em Botafogo, apresentei o que tínhamos coletado. Estamos monitorando Luiz Otávio há meses, confirmou ele. Sua empresa é apenas a ponta do iceberg. Há conexões com políticos, juízes comprados, licitações fraudadas em 5 estados. O delegado hesitou, olhando para os lados. Dona Regina, o que estou prestes a propor é irregular, mas pode beneficiar ambos os lados. E se cooperássemos oficialmente? A senhora como informante, nós fornecendo equipamentos de escuta realmente eficientes? A proposta era tão inesperada quanto perfeita. Minha vingança pessoal agora tinha o selo oficial da Polícia Federal. Precisamos de evidências em primeira mão, explicou Maurício. Gravações, confissões explícitas, documentos. Quanto mais incriminadora for a evidência, mais completa será a queda deles. Saí daquele encontro com uma sensação estranha, como se o universo conspirasse a meu favor, finalmente equilibrando a balança que pendeu contra Antônio anos atrás. Mas ainda havia uma peça crucial no tabuleiro que precisava ser movida. Era hora de plantar a semente que destruiria tudo. E para isso, precisaria usar a vaidade de André contra ele mesmo. Nosso plano entrou em sua fase final exatamente 3 meses antes do aniversário de casamento de Cristina e André. Era hora de plantar a semente que destruiria tudo. Deixei acidentalmente uma pasta antiga em casa, com fotos de Cristina bebê nos braços de nossa antiga governanta, Maria, uma mulher simples do interior de Minas que trabalhou conosco por anos. As fotos mostravam uma semelhança superficial entre elas, suficiente para plantar a dúvida. Junto, um recorte de jornal sobre o escândalo silenciado da elite carioca e anotações fictícias sobre adoção informal. A isca funcionou perfeitamente. Na manhã seguinte, a pasta havia sido cuidadosamente recolocada, mas notei as marcas digitais nas fotos. André as havia examinado detalhadamente. Durante o café, ele parecia distraído, lançando olhares especulativos para Cristina. "Tudo bem, querido?" perguntou ela, a perfeita esposa preocupada. "Só pensando em quanto você se parece com sua mãe", respondeu ele com um sorriso falso. Troquei um olhar rápido com minha filha. A fase final estava em andamento. Agora era questão de alimentar sua curiosidade mórbida até que ele mordesse o anzol completamente. Nas semanas seguintes, criei mais evidências, cuidadosamente. Uma transferência bancária mensal para Maria com a descrição "acordo familiar", uma carta antiga onde Antônio mencionava "nosso segredo" e a menina,
até mesmo uma certidão de nascimento falsificada encontrada por acaso entre documentos antigos. André tornou-se obcecado, passando horas investigando o passado de Maria, visitando o cartório onde supostamente Cristina havia sido registrada, até mesmo viajando secretamente a Minas para localizar a antiga governanta, que, graças a Paulo, havia sido previamente instruída para confirmar nossa história fictícia. O mais surpreendente foi como André subestimou minha filha. Enquanto investigava sua origem, ele se tornou menos cauteloso em suas próprias atividades. Ele está mexendo nas minhas coisas de infância, relatou Cristina. Encontrou seu velho álbum de fotografias no armário? Perguntei. Exatamente. E fez várias ligações sussurradas no banheiro, achando que não percebi. Ela sorriu, uma expressão que misturava tristeza e determinação. Sabe o que é mais irônico, mãe? Se ele realmente me amasse, não importaria quem foram meus pais biológicos. E nisso, ela tinha toda a razão. O amor verdadeiro não se importa com origens, apenas com quem você é. Mas André nunca entenderia isso, porque para ele, pessoas eram apenas peças num jogo de poder. Os preparativos para a festa de aniversário de casamento começaram 2 meses antes. Insisti que fosse no Copacabana Palace, no mesmo salão onde haviam se casado. Não importa o custo, falei para o gerente de eventos, um velho amigo que já organizara dezenas de festas para minha empresa. Quero tudo perfeito. Lista de convidados, 200 pessoas, incluindo políticos, empresários, celebridades e, mais importante, jornalistas estrategicamente selecionados. A imprensa seria essencial para a fase final do nosso plano. Nada como um escândalo bem documentado para destruir reputações. Nas semanas que antecederam a festa, notei André, cada vez mais inquieto. Ligações frequentes com Luiz Otávio, reuniões secretas, um ar de antecipação que ele tentava, sem sucesso, disfarçar. Tenho uma surpresa para você no nosso aniversário, comentou com Cristina durante um jantar. Algo que vai mudar nossas vidas. Ela fingiu entusiasmo, enquanto por baixo da mesa apertava minha mão até os nós dos dedos ficarem brancos. Pedro, que participava discretamente de nossos planos, alertou que havia movimentações estranhas nas ações da empresa. Estão se preparando para algo grande, provavelmente durante ou logo após a festa. A noite da festa chegou, finalmente. Cristina estava deslumbrante num vestido vermelho valentino, a cor da guerra, escolha deliberada. André, elegante num smoking italiano, circulava entre os convidados como se já fosse o dono de tudo. Luiz Otávio chegou às 8 em ponto, acompanhado de uma loira 30 anos mais jovem. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Ele ergueu sua taça num brinde silencioso, achando que logo celebraria minha ruína. Mal sabia que cada movimento seu estava sendo registrado por agentes da Polícia Federal, discretamente posicionados como garçons e seguranças adicionais. O momento crucial chegou após o jantar. André, visivelmente nervoso, mas determinado, pediu a palavra, tinindo sua taça de champanhe com uma colher de prata. Amigos, família, quero fazer um brinde especial nesta noite tão importante. O salão inteiro silenciou. Cristina, ao meu lado, respirava lenta e profundamente, como havia ensaiado. 1 ano atrás, casei-me com a mulher mais incrível que já conheci. Mais recentemente, descobri algo fascinante sobre minha adorada esposa. Ele fez uma pausa teatral, olhos fixos em mim. Então, gostaria de fazer um brinde. A filha da faxineira. Ele apontou para Cristina, rindo. Todos ficaram em um silêncio constrangedor. Era minha deixa. Levantei-me calmamente, ajeitei meu vestido Chanel e sorri. Que coincidência, André. Eu também gostaria de fazer um brinde. Ao meu genro desempregado. Você está demitido. Vocês já viram um homem perder tudo em questão de segundos? A confiança, o poder, a máscara social cuidadosamente construída? Foi isso que aconteceu com André naquele momento. Seu sorriso congelou, depois desapareceu completamente quando comecei a falar. Queridos convidados, lamento que tenham que presenciar este momento desagradável. Mas já que meu genro decidiu expor assuntos familiares, permitam-me esclarecer alguns pontos. Caminhei lentamente até o centro do salão, sentindo todos os olhares fixos em mim. André não é apenas um marido infiel e um genro ingrato.
É um espião corporativo trabalhando para Luiz Otávio Montenegro. O burburinho percorreu o salão. Luiz Otávio tentou levantar-se para sair, mas dois garçons, na verdade, agentes federais, bloquearam discretamente sua passagem. Por favor, senhor Montenegro, fique. A noite está apenas começando. Voltei minha atenção para André, que parecia uma estátua de cera derretendo sob holofotes. Temos provas documentadas de cada reunião secreta, cada documento fotografado, cada informação confidencial vendida. E sim, também temos provas do envolvimento direto do senhor Montenegro em fraudes diversas, incluindo a que levou meu marido, Antônio Mendonça, à morte. A coisa mais fascinante sobre a verdade é como ela tem o poder de dissipar ilusões instantaneamente. Os mesmos convidados que minutos antes sorriam e bajulavam André, agora se afastavam dele como se tivesse uma doença contagiosa. Cristina, seguindo nosso roteiro, levantou-se com lágrimas nos olhos, lágrimas genuínas, embora não pelo motivo que todos imaginavam. Como você pôde, André? Eu confiei em você. Ele tentou alcançá-la, mas ela recuou. Não me toque, nunca mais. Uma performance digna de Oscar, confesso. O caos controlado que se seguiu foi exatamente como planejamos. Jornalistas freneticamente anotando cada palavra, fotógrafos disparando flashes, convidados em estado de choque. Enquanto seguranças escoltavam André e Luiz Otávio para fora do salão, não para a rua, mas para uma sala privativa onde o delegado Maurício os aguardava, fiquei ao lado de Cristina, confortando-a publicamente. Acabou, querida. Sussurrei apenas para ela ouvir. Fase 1 completa. Mais tarde, após os últimos convidados terem partido e os jornalistas correrem para suas redações com a bomba social do ano, Cristina, Pedro e eu nos reunimos em minha cobertura. Abrimos uma garrafa de Dom Perignon que guardava para ocasiões especiais. "A papai!" brindou Cristina com olhos marejados. "A primeira parte da justiça está feita." Aquela noite, pela primeira vez em anos, dormi sem pesadelos. Mas sabia que ainda estávamos longe do fim. A manhã seguinte trouxe exatamente o que esperávamos, manchetes explosivas em todos os jornais. Escândalo na alta sociedade, espionagem corporativa e traição, estampava o Globo. Império Mendonça sobrevive à tentativa de sabotagem, anunciava a Folha. As colunas sociais, sempre sedentas por escândalos, detalhavam cada momento da festa, cada palavra do confronto. Cristina decidiu ficar em casa, mantendo seu papel de esposa devastada. Eu, por outro lado, fui diretamente para o escritório, a imagem da CEO inabalável que protege seu império a qualquer custo. Os telefonemas começaram às 7 da manhã. Amigos, sócios, concorrentes, todos querendo confirmar detalhes, oferecer solidariedade ou simplesmente fisgar alguma informação adicional. "Regina, que horror! Como não percebemos?" perguntou Elisa, esposa de um senador e minha amiga de longa data, a mesma que eu sabia sempre invejara meu sucesso. "O amor nos cega, Elisa." Felizmente, negócios são outra história. Mantive as respostas vagas, profissional, deixando que a especulação fizesse o trabalho por mim. Porque, vejam bem, na alta sociedade carioca, reputações são como castelos de areia. Leva-se anos para construir e apenas um instante para destruir. André tentou contato diversas vezes, mensagens, e-mails, até mesmo um buquê ridículo de rosas enviado à cobertura de Cristina. Todos ignorados. Seu cartão de crédito corporativo foi cancelado, seu acesso aos sistemas bloqueado, seus pertences pessoais do escritório enviados para um depósito. "É como se ele nunca tivesse existido", comentou Vera, enquanto supervisionava a remoção de suas coisas. O advogado da empresa entregou pessoalmente uma notificação de processo por quebra de confidencialidade, espionagem corporativa e danos morais. Não mencionamos que as evidências haviam sido coletadas ilegalmente. Alguns detalhes são melhor mantidos nas sombras, não é? O impacto sobre Luiz Otávio foi ainda mais devastador. As ações de sua empresa despencaram 30% em um único dia. Clientes começaram a cancelar contratos. Bancos exigiram reuniões de emergência. O Ministério Público anunciou investigação preliminar sobre suas atividades, baseada em denúncias anônimas,
que obviamente vieram de nós. Tudo acontecendo em tempo real, como dominós caindo precisamente conforme planejado. A única surpresa foi o telefonema que recebi do delegado Maurício. Dona Regina, o caso está maior do que imaginávamos. A investigação sobre Luiz Otávio abriu portas para um esquema que envolve políticos de alto escalão. Precisamos de mais tempo para organizar a operação completa. Tempo era exatamente o que eu tinha. Afinal, esperei 7 anos para começar minha vingança. Poderia esperar mais alguns meses para vê-la completa. Mas a semente da destruição já estava plantada, e nada poderia deter o que viria a seguir. 6 meses se passaram desde a noite do aniversário. Cristina havia se mudado oficialmente para minha cobertura, iniciando os procedimentos de divórcio. André, que outrora brilhava nas colunas sociais, agora vivia num apartamento alugado em Botafogo, praticamente um exilado social. Suas tentativas de encontrar emprego em outras empresas do setor foram sistematicamente bloqueadas. Algumas ligações discretas minhas garantiram isso. Extremamente competente, mas absolutamente não confiável, era minha resposta quando algum CEO me consultava sobre ele. Afinal, no mundo corporativo, reputação é tudo. E a dele? Bem, digamos que estava em frangalhos. Naquela tarde chuvosa de agosto, decidi fazer algo que não estava no plano original. Pedi ao motorista que me levasse até o apartamento de André. Queria vê-lo com meus próprios olhos, testemunhar sua queda completa. O porteiro me reconheceu imediatamente. Dona Regina Mendonça, que honra! E anunciou minha visita pelo interfone. Encontrei André visivelmente surpreso, barba por fazer, olheiras profundas, vestindo uma camiseta surrada. O apartamento era pequeno, funcional, uma queda dramática do luxo ao qual se acostumara. Regina, ele disse, abrindo espaço para eu entrar. Aqui devo a honra. Seu tom irônico não mascarava o desespero nos olhos. Sentei-me no sofá gasto, observando o homem quebrado à minha frente. Vim trazer uma mensagem, André. Achei que você merecia ouvir pessoalmente. Tirei da bolsa Hermès uma foto. Cristina e Pedro, de mãos dadas, saindo de um restaurante. Minha filha está seguindo em frente, feliz, amada de verdade. Seus olhos se fixaram na imagem, algo entre raiva e confusão passando por seu rosto. Mas não é só isso que vim dizer. Há algo que você deveria saber. Fiz uma pausa, saboreando o momento. Cristina sempre soube de tudo, desde o início. Cada beijo, cada eu te amo, cada momento de intimidade. Tudo foi uma encenação cuidadosamente planejada. A compreensão lentamente se formou em seu rosto. Impossível. Ela realmente me amava. Eu sei que sim. Balancei a cabeça, quase com pena. André, você foi apenas um peão num jogo muito maior. Assim como você nos usou, nós o usamos. A diferença é que fomos melhores nisso. Então revelei tudo. Como descobrimos sua conexão com Luiz Otávio antes mesmo do casamento, como cada passo seu foi monitorado, como a história da faxineira foi uma isca elaborada. Mas por quê? Ele perguntou, genuinamente confuso. Por que não simplesmente me denunciar desde o início? Levantei-me, ajustando meu blazer. Porque Luiz Otávio destruiu meu marido, destruiu nossa família, e eu jurei que ele sentiria a mesma dor. Usando você, seu protegido, seu instrumento, consegui não apenas expô-lo, mas destruí-lo completamente. Poético, não acha? O grande dia chegou 3 meses depois, a audiência final do processo contra André e Luiz Otávio. O Tribunal de Justiça do Rio estava cercado por jornalistas, câmeras e curiosos. Vesti-me cuidadosamente para a ocasião. Um terninho vinho Armani, discreto mas poderoso. Cristina, ao meu lado, optou por um conjunto creme que a fazia parecer ainda mais jovem e vulnerável, exatamente a imagem que queríamos projetar. Pedro, agora oficialmente seu namorado e nosso advogado assistente, carregava pastas com documentos meticulosamente organizados. Uma equipe de força entrando em batalha. A sala de audiências estava lotada. André e Luiz Otávio sentavam-se do lado oposto, cada um com seus respectivos advogados. Equipes caras que, eu sabia, não seriam suficientes. Quando o juiz entrou, senti aquela familiar adrenalina das negociações importantes. Mas desta vez,
era diferente. Não estava negociando um contrato ou uma aquisição. Estava fechando um capítulo da minha vida, selando uma promessa feita anos atrás a um homem que já não podia me ouvir. O promotor apresentou o caso com eficiência clínica, detalhando as acusações: fraude corporativa, espionagem industrial, formação de quadrilha, entre outras. Então veio o momento crucial: as provas. Com autorização judicial, o delegado Maurício apresentou gravações obtidas durante nossa colaboração. A voz de André era cristalina. Consegui acesso ao Projeto Nordeste. Luiz Otávio, isso vale ouro. Quando terminarmos com ela, não sobrará nada do Império Mendonça. Depois, a voz de Luiz Otávio. Assim como fizemos com o pai dela. Antônio era um idiota confiante demais. A filha parece seguir o mesmo caminho, confiando em você. Os rostos no tribunal registravam choque, indignação. Mas o golpe final veio quando o promotor revelou que essas gravações faziam parte de uma investigação muito maior. Senhores, estamos diante da ponta de um iceberg de corrupção que se estende a contratos públicos, licitações fraudadas e lavagem de dinheiro. André parecia atordoado. Luiz Otávio, furioso. Quando os agentes federais avançaram para prendê-los preventivamente, uma surpresa até para mim, houve um momento de confusão. Luiz Otávio tentou protestar, afirmando perseguição. André simplesmente se entregou, olhos fixos em Cristina, uma mistura de ódio e incredulidade. Enquanto eram levados, senti a mão de minha filha apertar a minha. Conseguimos, mãe, sussurrou ela. Sim, havíamos conseguido. Mas por quê? Em vez da euforia que esperava sentir, havia apenas um vazio estranho no meu peito. Era como se, junto com meus inimigos, algo dentro de mim também estivesse sendo levado embora. Talvez a raiva que me alimentou por tantos anos. Talvez a dor. Ou talvez, e esse pensamento me assustou, parte da mulher que eu costumava ser. Os meses seguintes trouxeram uma nova normalidade às nossas vidas. Cristina e Pedro oficializaram o relacionamento, mudando-se juntos para um apartamento em Leblon. Nada muito ostentoso, uma escolha que me surpreendeu positivamente. Quero construir algo meu, do meu jeito, explicou ela quando questionei se não preferia algo maior. Pedro havia se tornado um aliado valioso na empresa também, reorganizando toda a nossa estrutura legal após o escândalo. As noites de terça-feira tornaram-se sagradas. Jantar em família na minha cobertura, geralmente com comida caseira preparada por Cristina, que descobrira um talento inesperado na cozinha. Mas nem tudo era perfeito. Cristina tinha pesadelos frequentes, acordava suando frio, chamando por nomes que não existiam. É o preço que pagamos, explicou sua terapeuta, uma mulher sensata que a atendia 2 vezes por semana. Viver uma mentira por tanto tempo deixa cicatrizes, mesmo quando é por uma causa justa. Observei minha filha lutando com essas cicatrizes invisíveis. A culpa pelo que fizemos, a raiva pelo que nos fizeram, a dúvida sobre quem ela realmente era depois de tanto tempo fingindo. E me perguntei, secretamente, se a vingança havia valido todo esse sofrimento. Um dia, enquanto organizávamos o antigo escritório de Antônio, agora transformado em um espaço para a fundação que planejávamos criar, Cristina encontrou uma caixa com vídeos antigos. Assistimos juntas, sentadas no tapete como quando ela era pequena. Antônio brincando com ela na praia, ensinando-a a nadar, rindo daquela forma despreocupada que eu quase havia esquecido. Ele era tão cheio de vida, comentou Cristina, enxugando lágrimas. Tão gentil. Foi naquele momento que percebi. Nossa vingança nunca poderia trazer Antônio de volta. Nunca preencheria o vazio que sua ausência deixou. Tudo o que fizemos foi criar mais dor, mais ausências, mais vazios. Talvez devêssemos fazer algo diferente com a fundação, sugeri, enquanto o vídeo mostrava Antônio construindo um castelo de areia elaborado. Algo que realmente honre quem seu pai era, não apenas o que aconteceu com ele. Cristina me olhou curiosamente. O que você tem em mente? Respirei fundo, deixando uma ideia formar-se lentamente. Seu pai sempre acreditou em dar oportunidades. E se criássemos algo para ajudar pequenos empresários vítimas de fraudes corporativas? Um fundo de apoio legal,
financeiro e psicológico? O sorriso que iluminou o rosto de Cristina me disse tudo o que eu precisava saber. Talvez, apenas talvez, pudéssemos transformar nossa dor em algo construtivo. Não apagar o passado, mas construir um futuro diferente a partir dele. Um legado que não fosse apenas sobre destruição, mas sobre reconstrução. Um ano após o julgamento, organizamos uma cerimônia formal no auditório principal da empresa. Estava na hora. Cristina, aos 33 anos, assumiria oficialmente a presidência do Grupo Mendonça. Eu me tornaria presidente do conselho, ainda com poder, mas mais distante das operações diárias. A transição havia sido cuidadosamente planejada durante meses. Treinamentos intensivos, reuniões com cada diretor, visitas a todos os projetos em andamento. Você tem certeza que está pronta? Perguntei na noite anterior, enquanto revisávamos seu discurso. Ela sorriu, com aquela confiança tranquila que havia desenvolvido. Mais pronta do que você estava quando assumiu após a morte do papai. O auditório estava lotado. Funcionários, parceiros, imprensa. Cristina subiu ao palco num terninho branco impecável, cabelo preso num coque simples e maquiagem minimalista. Nada da socialite que um dia fingiu ser para André. Esta era a verdadeira Cristina. Forte, articulada, visionária. Seu discurso equilibrava perfeitamente respeito pela tradição e promessas de inovação. O Grupo Mendonça foi construído sobre valores sólidos que meu pai estabeleceu e minha mãe manteve durante tempos difíceis. Integridade, excelência, responsabilidade social. Esses valores permanecem inalterados. Mas o mundo mudou e devemos mudar com ele. Quando anunciou o lançamento oficial da Fundação Antônio Mendonça, dedicada a apoiar vítimas de fraudes corporativas, a plateia inteira se levantou em aplausos. A celebração após a cerimônia foi muito mais íntima. Apenas pessoas realmente próximas, num restaurante em Santa Teresa, com vista para a Baía de Guanabara. O pôr do sol pintava o céu em tons de laranja e rosa quando Pedro pediu a atenção de todos. De joelhos, diante de uma Cristina completamente surpresa, ele abriu uma pequena caixa de veludo. Cristina Mendonça, você me daria a honra de compartilhar não apenas minha vida profissional, mas minha vida inteira com você. As lágrimas nos olhos dela, genuínas, espontâneas, foram a resposta mais eloquente. O beijo que se seguiu, aplaudido por todos nós, selou não apenas um noivado, mas um novo capítulo em nossas vidas. Observando minha filha naquele momento de felicidade pura, senti uma emoção contraditória. Alegria, sim, por vê-la finalmente vivendo uma verdade, não uma farsa, mas também uma melancolia estranha. Antônio deveria estar ali. Deveria ser ele a erguer um brinde aos noivos, a embaraçar Cristina com histórias de sua infância, a intimidar sutilmente Pedro como só um pai sabe fazer. Em seu lugar estava eu, sozinha, embora cercada de pessoas. Completa em minha vingança, mas incompleta em tantos outros aspectos. Quando todos se distraíram com a sobremesa, caminhei até a varanda. O rio se estendia à minha frente, milhões de luzes como estrelas terrenas. Conseguimos, Antônio. Sussurrei para o vento. Eles pagaram por tudo. Mas será que valeu a pena? Ninguém respondeu, é claro. Algumas perguntas simplesmente não têm resposta. Ou talvez suas respostas mudem com o tempo, como as marés que continuavam a banhar a cidade lá embaixo, indiferentes às pequenas tragédias e vitórias humanas.